Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damian. E serei o teu guia. Lembro-me como se fosse ontem, embora já tenha passado tantos anos desde aquele dia assustador. Era uma tarde de verão na casa da minha tia, e eu estava lá com minha mãe, minha tia e minha prima. Estávamos todos reunidos na varanda, desfrutando da brisa suave e do calor do sol que se derramava sobre nós. Minha tia, sempre atenciosa, pediu-me para ir até a cozinha buscar algumas xícaras de café, enquanto minha prima foi encarregada de trazer água e copos. Não hesitei em obedecer e entrei na casa, dirigindo-me diretamente ao armário para pegar as xícaras. Enquanto fazia isso, percebi que minha prima já havia saído, mas não dei muita importância naquele momento. Com as xícaras em mãos, dirigi-me até a pia para enchê-las com café, mas quando me virei para sair, algo estranho e inexplicavelmente assustador bloqueou meu caminho. No corredor à minha frente, uma figura negra e indescritível estava parada ali, imóvel como uma sombra viva. Estava parada me observando, parecia uma criança engatinhando, mas não tinha rosto, era tudo preto. Meu coração começou a bater descontroladamente no peito enquanto meus olhos fixavam-se naquela criatura sinistra. Ela parecia ter a forma de uma criança pequena, mas sua pele era tão negra que parecia absorver a luz ao redor. Eu estava morrendo de medo, incapaz de mover um músculo sequer diante daquela visão aterrorizante. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. A criatura, se é que posso chamá-la assim, virou-se na minha direção. E foi nesse momento que percebi a verdadeira natureza do terror que estava diante de mim. Ela não tinha rosto. Não havia olhos, boca ou qualquer outra característica humana. Era apenas uma massa negra e vazia, encarando-me com uma presença arrepiante. Um arrepio gelado percorreu minha espinha enquanto a criatura e eu trocávamos olhares, como se estivéssemos presos em um jogo de terror sem fim. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e corri o mais rápido que minhas pernas permitiram, deixando para trás as xícaras e o café que havia sido minha missão inicial. Quando finalmente cheguei à segurança da varanda, tremendo e ofegante, contei a minha mãe e minha tia o que tinha acontecido. Elas olharam-me com preocupação, mas quando olhamos de volta para a casa, não havia sinal da criatura. Parecia que ela havia desaparecido tão misteriosamente quanto aparecerá. Aquela experiência assombrou meus sonhos por muitas noites seguintes, deixando-me com a sensação de que algo sombrio e sinistro ainda rondava os cantos escuros daquela casa. Até hoje, não consigo explicar o que vi naquele corredor sombrio, mas sei que jamais esquecerei o medo que senti naquele momento, enfrentando uma criatura sem rosto que parecia pertencer a outro mundo. Como segurança noturno do hospital, eu estava acostumado com o silêncio da madrugada e com os procedimentos rotineiros que envolviam a entrada e saída de pessoas, incluindo os trâmites relacionados aos corpos no necrotério. Aquela sala sombria, onde os corpos eram preparados para serem retirados, era um lugar que eu frequentava regularmente, mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. O hospital em que eu trabalhava era um lugar de muita movimentação, especialmente durante a noite, quando eu, como segurança, era responsável pela área de entrada e saída de pessoas. Isso incluía interações com o pessoal do carro fúnebre, já que eu precisava fornecer e coletar documentos para eles assinarem. Minha posição me colocava próximo ao necrotério, uma pequena sala onde os corpos eram preparados para a retirada, então eu tinha que lidar com essa parte mais sombria da rotina hospitalar. Certa noite, enquanto realizava minhas tarefas habituais, algo incomum aconteceu. Eu estava perto do necrotério quando ouvi um murmúrio vindo de dentro da sala.
Era um som triste e angustiado, como um choro abafado ecoando pelas paredes silenciosas. Minha primeira reação foi de incredulidade. Eu era o único com a chave daquele lugar, então não poderia haver ninguém lá dentro além do último corpo que foi deixado ali. Mas, apesar da lógica, o murmúrio persistiu, enchendo o ar ao meu redor com uma aura de melancolia. Sentindo um arrepio percorrendo meu corpo, decidi investigar. Com cuidado, destranquei a porta e entrei na sala, iluminada apenas pela luz fraca que emanava do corredor. Lá dentro, deparei-me com o corpo de uma mulher que havia morrido durante o parto, seus traços pálidos destacando-se contra a escuridão ao redor. Ela estava ali, imóvel, mas o murmúrio continuava, parecendo emanar dela mesma, como se fosse a própria essência de sua alma enlutada. Instintivamente, comecei a falar com ela, minhas palavras ecoando na sala silenciosa. Seu bebê sobreviveu, murmurei, tentando transmitir conforto e tranquilidade. Ele está em boas mãos, pode descansar agora. Para minha surpresa, o murmúrio parou. Um silêncio profundo e reconfortante envolveu a sala, substituindo a angústia que antes ali pairava. Foi apenas um breve momento, mas eu sabia que aquela experiência me marcaria para sempre. Enquanto compartilhava minha história com meus colegas de trabalho, descobri que não estava sozinho em minhas experiências inexplicáveis. O técnico das câmeras de segurança, Carlos, revelou que havia captado estranhas distorções nos vídeos da área do necrotério, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo ali. Até mesmo os enfermeiros que ocasionalmente precisavam entrar naquele local relataram sensações estranhas e inexplicáveis. Mas apesar das histórias perturbadoras que circulavam entre nós, uma coisa era certa: aquele encontro com a mulher que murmurava no necrotério me deixou com uma sensação de paz e propósito que nunca esquecerei. Foi uma experiência que me lembrou da fragilidade da vida. E embora eu possa nunca entender completamente o que aconteceu naquela noite, uma coisa é certa: aquele breve encontro mudou minha vida para sempre. Como diretor de um respeitado hospital, fui confrontado com uma história extraordinária, que até mesmo os médicos mais céticos não conseguiram explicar. É um relato que desafia nossa compreensão da ciência e da realidade, e permanece como um dos enigmas mais intrigantes que já presenciamos em nossa instituição. O Dr. Lucas, um dos nossos médicos mais talentosos e dedicados, estava de plantão na UTI naquela fatídica noite. Como diretor, acompanho de perto o desempenho de nossa equipe médica, e posso afirmar que o Dr. Lucas é conhecido por sua objetividade e racionalidade. No entanto, ele mesmo ficou perplexo diante do que testemunhou na sala 6. Me chamo Dr. Eduardo Santos e sou o diretor de um hospital no Mato Grosso. Ao longo dos anos de minha carreira na medicina, testemunhei muitos acontecimentos incomuns, mas nada se compara aos eventos que recentemente abalaram nossa instituição. Nunca, em toda a minha experiência, me deparei com algo tão desconcertante e inexplicável como os incidentes que ocorreram em nosso hospital. A Sala 6, um espaço que deveria ser apenas mais uma entre tantas outras em nossa instituição, tornou-se palco de eventos que desafiam qualquer explicação lógica ou científica. Embora tenha ouvido inúmeros relatos ao longo dos anos, nenhum se assemelha ao que tenho enfrentado recentemente. O mistério que envolve a Sala 6 é algo único, algo que transcende a compreensão humana e nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Como diretor do hospital, minha prioridade sempre foi a segurança e o bem-estar de nossos pacientes e funcionários. No entanto, diante desses eventos sem precedentes, me vejo diante de um desafio que vai além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Acompanhe-me nesta jornada enquanto exploramos os mistérios da Sala 6 e tentamos desvendar os segredos que se escondem em seu interior. Que essa experiência nos ensine não apenas sobre os limites da ciência, mas também sobre a importância da perseverança, da comunidade e da busca pela verdade.
Foi relatado a mim que os monitores da sala 6 começaram a exibir atividade cardíaca sem que houvesse paciente algum na sala. O Dr. Lucas e sua equipe correram para investigar, apenas para se deparar com uma situação ainda mais desconcertante. Uma sombra se formava no canto da sala, assumindo uma forma humanoide diante de seus olhos incrédulos. Como diretor, devo garantir que todas as possíveis explicações sejam consideradas. No entanto, os registros da sala 6 revelaram algo ainda mais perturbador: uma série de mortes inexplicáveis de pacientes que haviam ocupado aquela sala em um passado recente. Isso adicionou uma camada extra de mistério ao fenômeno que testemunhamos. Embora eu, como administrador, tenha o dever de manter a reputação e a integridade de nosso hospital, também reconheço a importância de enfrentar a verdade, mesmo que seja desconcertante. A história da Sala 6 é uma que desafia nossa compreensão da vida e da morte, e como diretor, estou comprometido em garantir que todas as medidas adequadas sejam tomadas para investigar este fenômeno inexplicável. Doutora Sofia, uma pediatra renomada em nosso hospital, compartilhou sua experiência singular com a sala. Em uma noite de plantão na ala pediátrica, ela relatou ter sentido uma presença inexplicável enquanto passava pelo corredor que levava à sala 6. Uma sensação de arrepio, e ela jurou ter ouvido sussurros indistintos ecoando pelo corredor vazio. Desde então, evita passar por aquela área durante a noite, temendo o que possa encontrar. Dr. Miguel, um cirurgião em nosso hospital, também compartilhou sua própria experiência com a Sala 6. Durante uma cirurgia complexa que ocorreu nas proximidades da sala, ele relatou ter visto sombras movendo-se nas paredes. Embora tenha tentado atribuir essas visões a uma exaustão momentânea, a lembrança daquelas sombras permaneceu em sua mente, assombrando-o desde então. Além desses relatos, enfermeiros e outros funcionários também compartilharam suas experiências inexplicáveis na proximidade da Sala 6. Alguns afirmam ter ouvido vozes sussurrantes durante a noite, enquanto outros relatam ter visto sombras se movendo nos cantos dos corredores adjacentes. Esses testemunhos adicionais servem para solidificar a reputação sinistra e assombrada que envolve a Sala 6. Havia algo de sinistro naquela casa antiga de paredes descascadas e móveis rangentes. Quando éramos crianças, minha irmã e eu éramos assombradas por uma presença enigmática, uma mulher loira de cabelos longos e vestido antigo, sempre vista no mesmo horário, entre 2 e 4 da manhã. Ela parecia ter uma afinidade especial pela minha cama e só a víamos através do espelho. Era como se o reflexo do móvel fosse um portal para um mundo de mistério e terror. O mais estranho era que nunca víamos essa mulher ao mesmo tempo. Quando eu a enxergava, minha irmã não via nada, e vice-versa. Era como se ela se manifestasse apenas para um de nós de cada vez, deixando a outra completamente alheia aos seus assombrosos visitantes noturnos. Durante o dia, quando eu ficava sozinha em casa, o clima de terror não dava trégua. O som e a TV se desligavam misteriosamente, e eu via vultos se movendo rapidamente pela casa, como se fossem espectros zombeteiros a espreitar nas sombras. Era um verdadeiro inferno, uma batalha constante contra o desconhecido que permeava cada canto escuro daquela residência macabra. Essa tormenta perdurou por longos 5 anos, até que finalmente buscamos respostas no candomblé. Fomos atendidas por uma entidade misteriosa que nos revelou a verdade por trás dos nossos tormentos infantis. A mulher loira que nos assombrava era a antiga dona de um objeto que tínhamos em casa, um espelho de moldura antiga. O espelho era uma relíquia adquirida por minha mãe em uma dessas lojas de antiguidades que parecem guardar segredos milenares em cada objeto vendido. Um dia, uma ventania violenta derrubou o espelho, rachando a moldura no meio. Minha mãe, apegada ao objeto, relutou em se desfazer dele, buscando desesperadamente alguém que pudesse restaurá-lo. Mas, como o destino parecia ter planejado, a restauração nunca ocorreu.
Graças a Deus, minha mãe finalmente decidiu se livrar do espelho, jogando-o fora. E, de maneira quase instantânea, a mulher loira deixou de assombrar nossas noites. Foi como se a energia negativa que aprendia ao mundo dos vivos tivesse sido finalmente dissipada junto com o objeto quebrado. A partir daquele dia, a atmosfera na casa mudou drasticamente. O terror e a apreensão deram lugar à paz e à tranquilidade, e nunca mais fomos incomodadas por visões sobrenaturais ou fenômenos inexplicáveis. Aquela experiência nos marcou para sempre, ensinando-nos a importância de enfrentar nossos medos e acreditar no poder da verdade, por mais assustadora que possa ser. E, acima de tudo, mostrou-nos que, às vezes, a solução para nossos problemas está mais perto do que imaginamos, escondida em objetos cotidianos que carregam consigo segredos sombrios do passado. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias, não deixe de comentar abaixo o que achou, deixar seu like se gostou e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua interação é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo.